Opa, e beleza? Pessoal, eu pensei em fazer temas únicos uma só vez, tipo assim, rapidão, mas só que eu tô tão acostumado a fazer temas únicos, né, que tipo assim, onde o protagonista é anti-herói, vilão, terror, K-pop, romance, tipo assim, eu tô tão acostumado a fazer que eu tô até esquecendo de fazer esses manhwas, que são geralmente com protagonista overpower, tanto que lendo esses manhwas que eu ia recomendar pra vocês, eu quase pensei em botar em temas únicos, né, talvez quando eu for fazer um tema único eu boto eles, mas eu boto eles só naquele tema, entendeu? Mas lógico, com algumas coisas diferentes lá com alguns outros manhwas pra vocês acharem ler também, né? Mas eu relembrei em fazer esses temas que são temas universais, né? Que é com vários protagonistas. Sei lá, velho, eu sou meio doido. Vocês ainda vão ter que ver muita coisa aqui ainda. Até mais. Vamos seguir evoluindo e até a próxima, então. A caça ao imperador. A dádiva de vida e morte é dada por Deus. Aqueles que tentam roubar esse presente sempre têm um preço muito grande a se pagar. Uniceu, quando ela brincava com seus amigos da escola, a mesma caiu de uma árvore e acabou batendo sua cabeça sobre uma pedra. Aquele ferimento, que seria fatal, rapidamente foi curado. Todos ali ficaram em choque com aquele feito incrível. Mas para Uni, depois desse dia, os dados do seu infortúnio foram lançados sobre ela. Os seus pais foram brutalmente assassinados. O seu avô, que deveria protegê-la, a trancou num laboratório para saber a extensão dos poderes dela. E depois de dias, talvez anos, Uni acabou parando de contar os dias. O laboratório que ela estava acabou pegando fogo. Como ela era um ser imortal, ela foi a única que sobreviveu. E vagando sem rumo, triste, sozinha e com fome, Uni encontrou a sua luz e esperança. Daun e seu pai resolveram levar a luz para Uni, que tanto sofreu. Passando alguns anos, Uni e Daun, elas foram ao parque se divertir. Mas Daun mostrou para a Uni, mostrou que o céu estava estranho. Só que não era só o céu onde estava o parque, em sim todo o mundo. Buracos negros cobriram o céu. E meio àquele medo e fascínio dos humanos, aquele buraco negro mostrou uma luz roxa. Aquela luz roxa que emanava daquele buraco negro resetou o mundo, levando todos os humanos a seu estado de pó. Uni, por ser imortal, ela foi a única com vida naquele mundo sem vida. Não se sabe quanto tempo ela vagou sozinha. Depois que ela se rendeu ao desespero, ela foi abduzida para outro mundo. Ao chegar lá, ela descobriu que foi por sua causa que aquele mundo foi extinto. Aquela pessoa queria procurá-la. Quem fez isso naquele mundo foi a sua avó, que achou que seria mais fácil procurar uma agulha no palheiro sem ter um palheiro. Era só eliminar todo mundo porque a Uni era a única imortal. Em seu estado de desespero por saber que foi por causa dela que Daun morreu, Uni foi pra cima daquela pessoa, que todos ali chamavam de Imperatriz. Mas aquela pessoa não tinha medo de ter o seu pescoço cortado. Aquele choque que Uni sentiu naquele momento, daquela pessoa não ter medo, foi esquecido por causa de uma bomba. O homem que estava vestindo uma máscara resolveu salvá-la daquele evento. E quando eles saíram do castelo da Imperatriz, ela descobriu que aquele homem se chamava Caçar. E ele contou um pouco mais sobre aquele mundo. Aquele mundo é similar à Terra. Até o nome era parecido. Aquele mundo era Etra. E lá era um pouco só diferente da Terra. Como por exemplo a energia elétrica. Eles não tinham isso lá. A energia deles era chamada de chakra, que todo mundo poderia emanar aquela energia. E caso eles quisessem condensar essa energia, eles poderiam comprar um material chamado chakra, que são ferramentas na qual eles poderiam manifestar o seu chakra. Eles podem usar como materiais normais, de limpeza, voo, etc. Ou também podem usar em armas. Caça não sabe por que Uni foi trazida para esse mundo, mas uma coisa ele tem certeza. Ela tem a mesma imortalidade que a Imperatriz, que era adorada naquele mundo como uma deusa, já que foi ela que levou a existência do chakra e também mostrou o choque. Então ela era adorada como uma deusa mesmo. As pessoas amavam ela. Então eles precisavam sair daquele reino antes que ele fosse pego, já que todos estão em uma lavagem cerebral, para descobrir por que a Uni foi mandada para Etra e por que todo mundo perdeu a sua vida por causa dela. A máscara do humano. Era uma vez, uma força da natureza veio recolher os corpos dos culpados e dos inocentes. O rei convocou os melhores soldados e xamãs, mas como um ser impiedoso, o rei tigre ceifou todos eles. O rei tigre negro levou caos e desespero para todos que ali residiam, devorando tudo e todos. Mesmo depois de devorar o rei tigre não parou. A rainha, com auxílio do seu marido antes de morrer, avisou para que ela se curvasse e implorasse para o rei tigre pela sua vida. E o príncipe mal conseguia respirar escondido dentro do baú. Foi a primeira vez que os humanos largaram seus egos e se juntaram para rezar por um salvador, até que no céu apareceu. Essa lenda estava sendo contada por Bong San. Ele fazia shows com danças de máscara. Pena que nem todos puderam ouvir o desfecho dessa lenda, já que uma das moradoras acabou expulsando o Bong. Mas ele era bem afrontoso e antes dele sair ele falou que ele iria voltar no dia seguinte para dançar o final da história. Dentre aquele sorriso escondia um terrível passado triste. O mestre de Bong estava muito doente e ele queria que o Bong treinasse mais a dança da máscara. Porém Bong não queria começar de baixo e sim de cima. Então seu mestre diz para ele que são os pequenos detalhes que fazem o mundo brilhar. Ouvindo os conselhos do seu mestre, Bong saiu para espalhar sua mente, e andando pela montanha,
Bong viu um cervo morto. Aquilo fez seu coração se entristecer. Aquele cervo tinha um filhote. Isso fez com que Bong se lembrasse um pouco do seu passado. Um grupo de ladrões invadiu a sua vila e matou brutalmente a sua mãe. Naquele momento, as palavras do seu mestre vêm em sua mente, e Bong pôde ver que ele finalmente se tornou um só com o cervo, assim construindo uma máscara para aquele cervo. Bong estava muito feliz com aquela iluminação, então ele resolveu levar o cervo junto com ele para até o seu mestre. Só que a criatura que eliminou a mãe daquele cervo estava pareando ali perto deles, e aquela criatura era o Rei Tigre Negro. Todo o corpo de Bong se petrificou de medo, e o Rei Tigre estava perguntando para Bong para levá-lo até o seu mestre. Por causa que o choque era tão grande, Bong não conseguia responder, assim fazendo o Rei Tigre ficar muito bravo e tentando eliminá-lo. Conscientemente, Bong acabou colocando a máscara do cervo, e ele pôde perceber que todo o seu corpo ficou leve, mas não era o suficiente para lidar com o Rei Tigre, até que ele resolveu usar uma técnica de dança. Mas infelizmente o cervo não estava polido o suficiente, e antes que o Rei Tigre fosse dar o golpe final para eliminar Bong, o mestre dele acabou chegando ao seu encalço. Após a chegada do seu mestre, Bong entendeu porque o Rei Tigre queria muito vê-lo. O Tigre Negro ele queria a máscara do humano para governar todo o mundo. E Bong acabou descobrindo que foi o mestre dele que foi o salvador que selou o Rei Tigre naquela montanha. Mas o corpo do seu mestre estava muito velho e ainda fraco e bem doente. Mas mesmo naquela situação, o seu mestre acabou arriscando sua vida para salvar Bong do Rei Tigre, que era muito covarde. E ele fala para Bong antes de morrer que o Rei Tigre vai se recuperar. Então Bong ele precisa levar a felicidade para o mundo que cairá em caos. E agora Bong precisa treinar para conseguir achar a máscara do Rei Humano. Advento do Diabo. Toda a história tem o seu começo, meio e fim. Para Zheng Fan, esse era o seu fim, se despedindo com estilo dos seus amigos, que sempre estavam ao lado dele trabalhando, desenhando histórias. E agora a história de vida de Zheng terá o seu fim. No fim, as suas obras foram as únicas que puderam ver o seu estado mais lamentável. Zheng, apesar da sua doença, ele não tinha arrependimentos. Talvez alguém desejasse ver o final da sua história e decidiu dar para ele mais uma chance. Ao acordar no seu corpo muito fraco, mas pelo menos agora ele conseguiria se levantar e andar. Só que acordar em outro mundo não foi a coisa mais estranha que aconteceu com ele. Zheng ele teve outra surpresa. Feng, a personagem maga que ele desenhou, também estava nesse mundo. E não só ela estava nesse mundo. Também estava o vampiro Aminguin, o anão Xuanshan, o lenhador Fenli e o cego Bei e o zumbi Li Jing. O Prota, ele não conseguia entender como todos esses personagens de classe Rei Demônio vieram parar nesse mundo com ele. E eles também não sabiam o motivo deles ter parado nesse mundo. Quando eles chegaram nesse mundo, eles perceberam que seus poderes foram reduzidos. Então eles esperaram 6 meses até o corpo de Zheng acordar, para que todos eles ali seguissem um rumo ao lado do seu mestre, que era Zheng. Tinha um personagem que Zheng desenhou, que ele fez sozinho, que era o Mo Wan. Por ele ser muito esperto, ele poderia entender ou saber alguma razão de eles ter sido mandado para esse mundo. Só que quando eles apareceram nesse mundo, Mo Wan se selou, perto do mestre dele, que era o Zheng acordar. Mas ele não queria sair do selo, talvez ele fez algum tipo de artimanha para que o Zheng pudesse libertá-lo do selo. Como o Zheng não sabe como fazer isso, o Zheng ele não pode entender o rumo desse mundo, mas ele vai seguir a vida dele só ali, se guiando para entender o motivo deles ter parado nesse mundo. Todos os personagens ali são de classe Rei Demônio, e todos ali são pessoas que são seguidas, não gostam de seguir. Então muitos ali meio que aceitam o Zheng como mestre, mas não vê ele forte o bastante para poder se curvar para ele. Então o Zheng ele precisa ficar muito forte e não ser traído pelos seus servos, já que todos eles ali querem comer ele vivo. Literalmente. Pessoal, esse manual é muito novo, vou deixar com vocês para entender o desfecho dessa história, né? Como eu ainda não tenho o desfecho completo, eu não posso dar spoiler ou falar mais para vocês. O Rei Marcial Indomável. Tudo se inicia na capital de Antares, onde estava acontecendo uma batalha entre os humanos e o Rei Demônio. Os humanos já haviam perdido mais de 2 milhões de soldados que caíram em combate. Agora os heróis do mundo estão vagando até o castelo do Rei Demônio, Rifanhat. Mas eu pergunto para vocês, quem realmente são os vilões? Essa batalha aconteceu simplesmente porque os humanos não conseguiam ver as outras criaturas como iguais. Ou vocês são escravos para eles, ou vocês merecem morrer. Tudo que Rifanhat fez foi libertar as criaturas das escravidões impostas pelos humanos. Os elfos, eles eram vistos como empregados bonitos que viviam muito. Os anões eram vistos como mineradores. Os orcs eram vistos como fonte de elixir para os humanos. Vendo a maldade que esses povos sofriam, Rifanhat, que era um simples mago humano, resolveu aprender um pouco sobre a cultura deles para ver o verdadeiro motivo. E ele descobriu. Era o ódio que os humanos sentiam sobre essas criaturas, então eles queriam pisar muito neles. Mas depois de ver essa maldade clara, tudo que ele fez foi libertar os monstros das escravidões que eles eram impostos para eles, lhe dando para eles a liberdade. Mas os humanos não gostaram nada disso. Em tempos eles enviaram pessoas para ficar atacando eles, e eles só revidavam a justa agressão.
mas os humanos fizeram deles vilões, tudo porque alguns monstros não eram bonitos o suficiente. Com suas mentes perversas, eles criaram uma ilusão que eles estavam lutando contra o mal, para poderem matar os monstros, e agora estão se vangloriando que mataram muitos monstros. Só que agora só faltava o tal Rei Demônio, bando de hipócritas. Rifanhard percebeu que o diálogo não iria funcionar contra esses monstros humanos, já que eles só querem matar o Rei Demônio. E agora ele não iria mais dar a segunda face. Usando a sua magia mais forte, ele conseguiu eliminar metade dos heróis, só sobrando o Rei Marcial do Punho Teslou. Por causa do seu treinamento físico, ele foi o único que resistiu àquela magia. O Rifanhard usou muita força e seu corpo foi cobrado naquele processo. Mas ele precisava vingar os seus amigos. Só que por causa do seu último feitiço, ele acabou perdendo para Teslou. Rifanhard pensou em desistir daquela batalha, mas Teslou disse para ele que os monstros voltariam a ser escravos. Isso fez com que o coração de Rifanhard voltasse a reacender, já que ele não queria ver essa agressão de novo no seu povo. Ele se lembra que ele estudou uma magia de regressão, e como ele era tudo ou nada, já que ele iria morrer mesmo, ele resolveu tentar. Como Teslou também foi afetado pela magia de regressão, Rifanhard retornou no corpo de Teslou quando ele era novo. Para Teslou ser forte, ele precisou passar por um treinamento físico muito mortal, já que o clã do Teslou era tão forte que o treinamento deles era de vida e morte. Rifanhard nunca treinou seu físico, já que ele era um mago, então ele não precisava usar o físico dele. Então agora ele sabe que ele precisa sobreviver a esse treinamento mortal para iniciar sua jornada para reencontrar os seus companheiros que ele perdeu em batalha, e dessa vez buscar a liberdade que eles sempre sonharam. Mesmo que para isso ele tenha que usar a força. Mestre Caçador. 20 anos atrás, incontáveis portais surgiram em todo o mundo. Nesses portais habitavam incontáveis monstros. Os seres humanos criaram um grupo de exploração para desbravar esses portais, que foram chamados de selva. Os monstros da selva, eles não poderiam entrar no reino dos humanos. E os humanos, ao derrotar aquelas criaturas, eles não poderiam trazer os materiais que aqueles monstros dropavam para a terra. Vendo que a selva era meramente um lugar onde você poderia escolher se você ia ou não, uma organização chamada Shenchuang reivindicou os direitos sobre selva, a transformando em um jogo, onde você poderia escolher se você iria se arriscar ou não. Entretanto, muitos humanos com a sua vida leviana iam para a selva em busca de emoção, e muitas pessoas ricas investiam em pessoas pobres para ver eles arriscando suas próprias vidas. E agora, nos dias atuais, a empresa Shenchuang criou um grupo de caça para estudos em selva. Lin Tian era um dos criadores de selva, e o líder de expedição, Liu, também era um dos executivos, e ele acabou ficando muito puto com Li, porque ele buscava deixar o mundo de selva mais para as pessoas conseguirem jogar de boa, sendo que a empresa só buscava lucro. Li, ele queria que todos pudessem jogar esse jogo, mas Liu não queria, Liu queria só lucro, tanto que Lin queria muito pedir demissão daquela empresa, já que ela sugava toda a sua vida e sua humanidade, e ele sempre era humilhado por Liu, por ele ser um executivo, e ele não chegou lá simplesmente porque ele foi muito foda, porque ele era filho do dono. Isso deixava Lin muito puto com isso. Por sorte, Lu Wei, que era uma amiga dele, fez com que ele se lembrasse do porquê ele estava na empresa. Li, ele precisava muito do emprego, já que a sua família deixou ele envolvido em dívidas. Isso fez com que Lin jogasse seu ego fora e desistisse de pedir demissão. Luo, vendo que Lin estava muito bravo, ela decidiu levar ele para fora para tomar um ar. Diferente de todos naquela empresa, Liu se importava com Lin. Por isso que dava um ar de esperança para que ele se mantesse nessa empresa, para proteger ela e para proteger sua família. Enquanto Lin estava fora lá se refrescando sua mente, os conspiradores da empresa, depois de anos sugando ele, queriam eliminar ele, já que ele era muito inteligente. Ele podia vazar alguma coisa sobre selva, já para as outras pessoas, ou para outras empresas. Na verdade, todos os problemas que ele tinha na sua vida foram criados pela sua empresa. Tudo para manter ele na coleira. Primeiro eles mataram a família dele, depois eles criaram essa dívida falsa que a família dele devia para ele pagar, para que ele se mantesse preso na empresa. Mas as ações que Lin estava tendo, por ele querer deixar o jogo mais jogado para as pessoas mais humildes, fez com que eles pensassem que ele seria um risco para a empresa. Então eles decidiram eliminar ele. O Lin, por ele ser um desenvolvedor do jogo, ele tinha acesso a várias roupas e armas muito fortes. Mas mesmo tendo um conjunto muito forte, ele não esperava a traiçoeira emboscada que ele sofreria. E além dele estar se protegendo, ele estava tendo que proteger Luo também, que era sua companheira. Mas como Lin saberia? E quando ele soube, já era tarde demais. Luo também era uma das traidoras. Ela o esfaqueou pelas costas. E ainda contou tudo pra ele, que na verdade foi eles que armaram para a família dele ser devedora. Foi eles que mataram alguns membros da família dele. Como ele iria morrer de hemorragia, deixaram ele para morrer de hemorragia ou para ser devorado por alguma criatura. Mas Lin tinha um grande plano. Ele sabia que ele poderia ser traído. Então ele se recorda de um achado que ele teve. Existia uma lenda em Selva, sobre o Lorde Selva, que era um dos monstros mais respeitados nos clãs dos monstros. Lin, em uma das suas pesquisas em Selva, ele descobriu um pouco sobre essa lenda. E para ativá-lo, o usuário precisa passar por um evento marcante em sua vida. Lógico, como um deus Selva ele era muito poderoso e ele acabava quebrando os parâmetros de dentro de Selva, então o usuário ele iria passar por vários confrontos de vida e morte. E o deus Selva ainda, ele tentaria controlar o corpo do usuário.
E agora ali, em busca da sua vingança, terá que passar por vários eventos de vida e morte, e também daqui a alguns anos, a selva e o mundo dos humanos irão se colidir, irão se juntar. Por isso que a empresa decidiu eliminar ele também. Então ele terá que perder a sua humanidade para se vingar.